Aporte pelo site ou rede social Authentic em Deezer. Desconto para a caravana. Informações 981840694. Authentic Conference 2020. Cremos. Por isso veremos. Nesses tempos de pandemia, pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social ficaram expostas à Covid-19, mas nem por isso ficaram desamparadas. A Prefeitura de Manaus distribuiu mais de 175 mil refeições, entregou milhares de cestas básicas e destinou mais de 138.400 refeições à comunidade indígena Uarau, entre muitas outras ações. Porque o nosso maior compromisso é com a vida. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Boas Novas FM. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h05 em Manaus. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano, na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque nesta quarta-feira, Conselho do FGTS aprova distribuir 7 bilhões e meio para trabalhadores. Vacina russa recebe críticas da comunidade científica. Mortes por causa indeterminada ocorridas no pico da pandemia são revisadas e causam aumento no número de óbitos por Covid-19 no Amazonas. CPI da Saúde investigará denúncias de fraudes no interior do estado do Amazonas. Governo estadual lança programa Rocam Motos e anuncia mais investimentos em segurança pública do estado. Estudantes são dispensados de escola em Manaus após professora testar positivo para a Covid-19. A Polícia Federal encontra corpos de 3 ribeirinhos na região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte. Atlético Mineiro recebe Corinthians e mira a segunda vitória seguida. Nacional anuncia goleiro Rodrigo Santos para a Série D do Brasileiro. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9h07. Conselho do FGTS aprova distribuir 7 bilhões e meio de reais para trabalhadores. Confira com Yuri Hudson. Tem previsão de dinheiro extra chegando para você que tem saldo na conta do FGTS. Nesta terça-feira, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou a proposta do governo federal para a distribuição de 7 bilhões e meio de reais entre os trabalhadores cotistas, referentes à parte do lucro do fundo em 2019. O dinheiro que será depositado é um direito do cotista. Ao contrário do que muita gente pensa, o saldo do FGTS não fica parado. Na verdade, é você, detentor do fundo, que não tem acesso livre a este recurso. Já o governo usa esse montante em um fundo de investimento. A aplicação financia programas de habitação e obras de saneamento e infraestrutura. Em 2019, por exemplo, a movimentação do FGTS pela Caixa Econômica deu um resultado de lucro no valor de 11 bilhões 234 milhões de reais. Agora, mais de 66% deste resultado, 7,5 bi, serão distribuídos para os donos do dinheiro, quem é cotista no FGTS. De acordo com o Conselho Curador do FGTS, os valores serão depositados em 31 de agosto, de forma proporcional aos saldos de cada conta em 31 de dezembro do ano passado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Obrigado, Yuri Hudson. 9h09 em Manaus, e a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a segunda fase da Operação Olossá, para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes por meio de aviões, especialmente para a Europa e Ásia. Segundo a corporação, o grupo utilizava mulas para transportar entorpecentes escondidos em bagagens. Agentes cumprem 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, Salvador, Lauro de Freitas e Conceição de Coité, Sergipe, Maranhão, Pará, São Paulo e Santa Catarina. Entre os mandados de prisão, 3 estão sendo cumpridos no exterior com o auxílio da Interpol, 2 na Espanha e 1 na Tailândia. Agora são 9h10. Internacionais. O mundo agora. Vacina russa recebe críticas da comunidade científica. Confira no Giro Internacional. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 12 de agosto de 2020, em destaque nesta quarta-feira, a vacina russa contra o coronavírus, anunciada ontem pelo presidente Vladimir Putin, continua recebendo duras críticas da comunidade científica internacional. O geneticista suíço François Balloux, professor da Universidade College de Londres, considera o anúncio de Putin uma total irresponsabilidade por não respeitar todas as fases de ensaios clínicos. É uma aposta geopolítica demagógica e moralmente grave, lamentou o geneticista. A Rússia não publicou dados sobre seus estudos da vacina para a avaliação da comunidade científica internacional. O uso de máscara passa a ser obrigatório a partir desta quarta-feira em todos os espaços públicos de Bruxelas e sua periferia. O número de infecções por coronavírus na Bélgica ultrapassou o limite de alerta de 50 casos por 100 mil habitantes. A medida se aplica a todos os parques e ruas da capital belga, mas também em locais privados acessíveis ao público. A imprensa francesa recebeu com entusiasmo a escolha de Kamala Harris para vice na chapa de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos. A indicação da senadora negra, 2 vezes eleita procuradora-geral da Califórnia, corresponde às expectativas de mulheres e negros, importante parcela do eleitorado democrata, principalmente depois dos protestos contra a violência policial desencadeada pelo assassinato de George Floyd. Kamala Harris, de 55 anos, será a terceira mulher a disputar a vice-presidência americana. O Reino Unido registrou uma queda recorde de 20,4% do PIB no segundo trimestre e a pior recessão de sua história. Nos 6 primeiros meses do ano, o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, diz que o desemprego no país irá se agravar nos próximos meses. Um dia depois de ser libertado sob caução em Hong Kong, o magnata da mídia, Jimmy Lai, fez um apelo aos jornalistas para que continuem a apoiar o movimento pró-democracia na ex-colônia britânica, alvo de uma onda de repressão desencadeada pelo governo de Pequim. O vídeo com o apelo à resistência foi divulgado nas redes sociais depois de Jimmy Lai passar 40 horas detido. Os libaneses continuam enterrando as vítimas da explosão de 4 de agosto no porto de Beirute. O balanço de mortos subiu para 171 pessoas, 6 mil ficaram feridas. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. Próximo bloco, Polícia Federal encontra corpos de 3 ribeirinhos na região do Rio Abacaxi, em Nova Olinda do Norte. E ainda tem as informações do esporte. Atlético Mineiro recebe o Corinthians e mira segunda vitória seguida. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h13. Boas novas FM. Apoio Cultural. O Boletim Manaus. Quarta-feira, 12 de agosto de 2020.
Quase 5 mil toneladas de lixo já foram retiradas de igarapés, córregos ou orla da capital. O serviço, que já passou por mais de 80 locais, acontece diariamente e evita a poluição das águas. Atenção, condutores. As avenidas São Jorge e Paz já fluem em sentido único. A medida que dá maior fluidez ao trânsito tem a presença de agentes orientando no local. A Rede Municipal de Saúde oferece terapia com meditação e respiração a pacientes que tiveram Covid-19. A técnica é reconhecida pelo Ministério da Saúde e é realizada em 6 unidades básicas. E a doação de cestas básicas e kits de higiene feita pela Embaixada Americana no Brasil beneficiou 2.800 famílias em vulnerabilidade. As entregas contemplaram 30 bairros, incluindo o abrigo dos indígenas Uarau. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Nesses tempos de pandemia, pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social ficaram expostas à Covid-19, mas nem por isso ficaram desamparadas. A Prefeitura de Manaus distribuiu mais de 175 mil refeições, entregou milhares de cestas básicas e destinou mais de 138.400 refeições à comunidade indígena Uarau, entre muitas outras ações. Porque o nosso maior compromisso é com a vida. Prefeitura de Manaus. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Já de volta, agora são 9 horas e 16 minutos. O novo retorno da Avenida São Jorge, esquina das Avenidas Ipase e Jacira Reis, no bairro São Jorge, na Zona Oeste, começou a vigorar nesta terça-feira, dia 11. Segundo o chefe de divisão da fiscalização do IMMU da Zona Oeste, Wagner Oliveira, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão permanecer no local durante todo o mês de agosto para orientar condutores e pedestres sobre a circulação na área. Então já está funcionando conforme o planejamento feito para essa intervenção, ou seja, a Avenida Ipaz, ela deixou de ser mão dupla, ela passou a ser mão única, fluindo em direção à Avenida Compensa. A Avenida São Jorge, no trecho aqui entre os SIGs, o Centro de Instruções de Guerra na Selva, e a Avenida Jacira Reis, parte do canteiro central foi arrancado, deixou de ser 2 pistas, passando a ser uma única pista com 4 faixas de circulação, fluindo no sentido centro-bairro nesse trecho. Sendo que as 2 faixas da direita, elas se destinam a quem quer acessar a Avenida Jacira Reis ou quem quer seguir reto em direção à Ponta Negra. E as 2 faixas da esquerda, elas se destinam para quem quer acessar a Avenida Ipaz. Ou seja, na prática, toda essa área aqui onde nós nos encontramos nesse momento vai funcionar como uma grande rotatória que flui no sentido anti-horário. A área está com sinalizações revitalizadas e vai ganhar novas placas de orientação de sentido. As faixas de pedestres foram renovadas e outras áreas para travessia segura serão também implantadas no retorno. Um trecho da Avenida Compensa entre as avenidas São Jorge e Ipase terá placas de proibição de estacionamento do lado esquerdo, a fim de garantir mais segurança aos condutores que trafegam em direção à Avenida São Jorge. As linhas de ônibus que trafegam no local não sofreram alteração e apenas seguem o trajeto do novo retorno. E até o próximo dia 23 de agosto, a Procuradoria-Geral do Estado vai selecionar currículos para o preenchimento de uma vaga de estagiário na área de tecnologia da informação. Para participar, o candidato deve estar cursando o ensino superior na área de TI ou telecomunicações. Os candidatos podem ter algumas habilidades em seus respectivos currículos, incluindo cursos de nível técnico, certificações internacionais, inglês intermediário, experiência profissional em qualquer área, facilidade para se expressar, informática avançada, conhecimento em hardware, redes de computadores e atendimento ao público. Segundo o CTI da PGE, essas habilidades podem fazer o diferencial durante o processo. 9 horas e 19 minutos, CPI da Saúde investigará denúncias de fraudes no interior do estado do Amazonas. Edivanildo Lobo. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas iniciará nas próximas semanas as investigações nos municípios do interior do estado sobre a aplicação de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus. A interiorização das investigações foi anunciada pelo relator da comissão, deputado Fausto Júnior, do PRTB.
Ele disse que a CPI tem recebido denúncias de moradores de vários municípios que pedem a visita dos membros da comissão. Os deputados da CPI da Saúde visitarão hospitais no interior destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 e conversarão com a população e trabalhadores da área de saúde. Segundo o deputado Fausto Júnior, a pandemia do coronavírus continua crescente no interior, onde existem relatos da falta de médicos, remédios, aparelhos hospitalares e equipamentos de proteção. A lista dos municípios a serem visitados pela CPI será divulgada nos próximos dias. Porém, as datas das inspeções serão mantidas em sigilo. Da Rádio Senado Manaus, Edivanildo Lobo. Obrigado, Edivanildo. Agora são 9h20. Depoimento do ex-secretário de Saúde é agendado para a próxima semana. Fala agora, Calbi Cerquinho. A CPI da Saúde da Assembleia Legislativa agendou o depoimento do ex-secretário de Saúde do Estado, Francisco Deodato Guimarães, para as 15 horas do dia 20 de agosto. Deodato deverá esclarecer o tardio arquivamento de processo em 2018 e o chamamento de ex-servidores para atestar serviços já pagos pelo Executivo Estadual à empresa Norte Serviços. Para responder pelo mesmo assunto, também será ouvido na próxima segunda-feira a senhora Priscila Castro, servidora da Suzan, e o ex-secretário de Fazenda, Francisco Anóbio, citados pela ex-gerente de compras da Suzan, Nareuda da Silva Barros. Abre aspas. A senhora Nareuda confirmou que autorizou o pagamento de R$ 868 mil por 4 dias de atendimento médico em municípios do Amazonas em 2017. Na ocasião, ela revelou ter assinado o processo apenas um ano depois da prestação do serviço. Precisamos saber o porquê dessas assinaturas posteriores, inclusive ao pagamento do serviço, e ainda o porquê desse arquivamento tardio. Fecha aspas, explicou o presidente da CPI, o deputado delegado Péricles, do PSL. Na quinta-feira está agendado ainda o depoimento do senhor Frank Abreu, empresário que se apresenta como proprietário da Norte Serviços, na Suzan. Da Rádio Senado Manaus, Calbi Cerquinho. Obrigado, Calbi. São 9h21. Uma professora da Escola de Tempo Integral Maria do Céu, na zona norte de Manaus, testou positivo para o novo coronavírus na segunda-feira, primeiro dia do retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino da capital. A SEDUC, Secretaria do Estado de Educação e Desporto, informou que nesta terça-feira os estudantes e servidores da unidade foram liberados para nova desinfecção no local. A secretaria informou que, segundo a equipe gestora, a servidora não apresentava sintomas e retornou ao trabalho normalmente na segunda, durante a noite. Após um mal-estar, ela procurou assistência médica. Conforme o documento apresentado pela servidora, o teste foi realizado no mesmo dia e apresentou resultado positivo para o novo coronavírus. 9h21 e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa verifica o cumprimento de protocolos de segurança nas escolas. Luciana Santos. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, presidida pela deputada Terezinha Ruiz, do PSDB, realizou uma série de visitas às escolas de ensino médio da capital para verificar se os protocolos de prevenção ao coronavírus, propostos pela Secretaria Estadual de Educação, em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde, estão sendo cumpridos. De acordo com a coordenadora da Comissão de Educação, Jeane Valente, foi verificado que a temperatura dos alunos está sendo monitorada na entrada das escolas, que há o cumprimento das orientações de higienização das mãos com álcool em gel, o uso de máscaras, que as salas de aula possuem sinalização indicando o distanciamento e que contam com o número de carteiras reduzidas, já que as turmas foram divididas em 2 blocos que se revezarão nas atividades presenciais e nas aulas remotas em domicílio, por meio de conteúdos transmitidos por plataformas digitais. No próximo dia 24, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa também acompanhará o retorno dos alunos do ensino fundamental. Da Rádio Senado Manaus, Luciana Santos. Obrigado, Luciana. Agora são 9h23. Equipes da Censa, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, estão realizando visitas em domicílios onde foram registrados óbitos que ocorreram durante o pico da pandemia e tiveram a causa da morte como indeterminada. Com a medida, 18 óbitos ocorridos entre abril e junho foram incluídos no boletim epidemiológico de segunda-feira, além de 7 ocorridos nas últimas 24 horas no Amazonas. O total de mortes subiu para 3.384. A revisão epidemiológica é feita de acordo com os novos critérios do Guia de
de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que passou a considerar óbitos por Covid-19 a partir de avaliação clínico-epidemiológica e exames de imagens. 9 horas e 24 minutos. Pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa aponta diferença de até R$ 84,00 no valor da cesta básica. Edivanildo Lobo. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas constatou uma diferença de R$ 84,00 no valor da cesta básica em Manaus. A variação foi verificada em pesquisa realizada nos dias 6 e 7 de agosto. Equipes da comissão analisaram preços em 5 supermercados das zonas Norte, Centro-Oeste e Centro-Sul da capital. Foi verificada uma oscilação no custo da cesta básica que vai de R$ 222,29 a R$ 307,12. O levantamento levou em consideração 26 itens de primeira necessidade entre material de limpeza, higiene e alimentos. De acordo com a pesquisa, a cesta básica mais cara foi encontrada no supermercado Baratão da Carne, enquanto que a mais barata no Vitória Supermercado, ambos localizados na zona Centro-Sul. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. O governador Wilson Lima lançou nesta terça-feira o programa Rocan Motos, que será implantado em Manaus por meio da Secretaria de Segurança Pública. Na solenidade realizada no pódio da Arena da Amazônia, o governador entregou 60 motocicletas de alta cilindrada para o novo grupamento da Polícia Militar que vai atuar no patrulhamento em áreas de difícil acesso. O programa será implantado em áreas da capital com índices elevados de criminalidade, além de bairros com intensa atividade comercial. O governador afirmou ainda que estava sendo entregue um batalhão preparado de 120 homens que vão atuar nos locais de difícil acesso. O que nós estamos entregando hoje é um batalhão preparado de 120 homens que vão atuar naqueles locais de difícil acesso, sobretudo nas áreas de movimento comercial, para que possam entrar com as motos nas vielas, possam transitar num trânsito já caótico, complicado, para que possa ter um poder maior de mobilidade e dar a resposta que o cidadão tanto precisa. Segundo o secretário de Segurança Pública, Coronel Lousimar Bonates, a nova modalidade de policiamento dará mais rapidez no atendimento de ocorrências. Com o nosso trânsito muito pesado, as viaturas 4 rodas elas têm dificuldade de se deslocar nessas áreas. A razão disso, voltamos a esse policiamento que já existiu no passado, Rocan Moto, para que o cidadão tenha essa resposta mais rápida. São motos de alta cilindrada, porém uma boa mobilidade, que possibilita que o policial se desloque entre os carros e chegue ao local da ocorrência com mais celeridade. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, explicou que as equipes serão compostas por 3 motocicletas e 4 policiais, sendo um deles garupa, e trabalharão de forma integrada. Nós vamos atender todo tipo de ocorrência. É lógico que a moto dá o pronto atendimento e, em resposta ao pronto atendimento, nós teremos o apoio das viaturas 4 rodas. A própria Rocan poderá dar apoio ao Rocan Motos, mas é um policiamento que vai chegar muito mais rápido que qualquer tipo de ocorrência. 9 horas e 27 minutos em Manaus. Notícias do Esporte. Nacional anuncia goleiro Rodrigo Santos para a Série D do Brasileiro. JC Arraes. Olá, muito bom dia amigos do esporte. Chegando na manhã desta quarta-feira com o tempo nublado e chovendo em algumas partes da região amazônica. O Nacional anunciou na noite desta terça-feira a contratação do goleiro Rodrigo Santos, que chega por empréstimo do Real Ariquemes de Rondônia.
Outra novidade é o acerto com o meia Vander, ex-Manaus, para o lugar do veterano Flamel, que havia sido anunciado, mas foi dispensado após o Departamento Médico do Leão da Vila Municipal constatar uma lesão no atleta. O Nassa estreia na Série D 2020 fora de casa contra o Ji-Paraná no próximo dia 6 de setembro pela fase preliminar. O jogo da volta acontece em Manaus no dia 13. Ontem, o Sul América inaugurou um novo núcleo de treinamento localizado no bairro Mutirão, zona norte da capital amazonense. O Trem da Colina pretende abrir mais 6 núcleos em Manaus e 10 no interior do estado, com o intuito de formar até 2025 um elenco profissional com a maioria sendo atletas barés. Mesmo diante de uma enxurrada de críticas ao seu protocolo após problemas nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a CBF não cogita parar a competição. No entendimento da cúpula da entidade, os casos ocorridos nos primeiros jogos estavam dentro de uma previsão natural. Para a confederação, não há um surto, uma vez que os números maiores de casos ocorreram apenas em poucos times. Nas últimas do esporte, PSG e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira às 12 horas, 16 horas, horário de Brasília, estreando as quartas de final da Liga dos Campeões. Ansiosos para ver Neymar Júnior em campo, os fãs do camisa 10 do Clube de Paris começaram o dia com as campanhas em apoio ao brasileiro. Esperando um verdadeiro show de Neymar em campo, alguns fãs apoiam o famoso penteado moicano. Os hashtags nova foto de perfil aí do Neide Moicano da Champions entram nos assuntos mais comentados nas redes sociais. E até eu entrei nessa campanha, já troquei a foto do meu perfil do meu WhatsApp, aí em ilusão, apoiando o menino Ney. Logo mais 3 da tarde, o jogo começa no horário de Manaus. Com as notícias do esporte, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. 9 horas e 30 minutos em Manaus. Desde o retorno do Campeonato Paulista, na segunda quinzena de julho, até o início da última semana, o Corinthians tinha algo a se orgulhar: o bom rendimento de seu sistema defensivo. Afinal, em 6 partidas, o Timão levou apenas um gol. Na noite de quarta, o Alvinegro estreia no Brasileirão, hoje, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, e terá sua zaga quase que completamente desfigurada. Problema para o técnico Thiago Nunes. E uma última informação, os 3 corpos de ribeirinhos mortos a tiros, Lia, foram encontrados na região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, ontem, de acordo com a investigação da Polícia Federal. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada. Com a confirmação, sobe para 6 o número de mortes ocorridas na região nas últimas semanas, onde a Secretaria de Segurança Pública realiza a operação para combate ao tráfico de drogas. A Polícia Federal enviou na segunda-feira uma equipe ao município de Nova Olinda do Norte, no interior do estado, para apurar denúncias relacionadas à operação policial realizada na região. O objetivo, conforme ordem judicial, é garantir a proteção de indígenas e povos tradicionais. A notícia que jamais mudará. Mateus 6, versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Chega ao fim a edição desta quarta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim Miadã Notícias. Um ótimo dia para você. Fica agora com Estação Vida. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. Aí é